Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui neste canal. Hoje vamos falar sobre o Sevilha na Liga dos Campeões. Sim, essa equipe vai jogar a Champions e também vamos falar um pouco sobre os destaques da equipe, como é que chega o Sevilha para a Champions e será que esse será o Sevilha de Sérgio Ramos? Sim ou não? Vamos tentar responder essa pergunta também. Antes de mais nada, para quem quiser e puder, sempre aquele pedido para que se inscrevam aqui no canal, porque faz com que o conteúdo produzido por aqui possa chegar a mais gente interessada e também sempre pedindo like para quem gostar do vídeo por aqui e espero os comentários de vocês. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Sevilha na Liga dos Campeões. Primeira pergunta, por que o Sevilha está disputando a Champions? Mesmo tendo ficado em 12º no Campeonato Espanhol na temporada passada. Porque o Sevilha, olha só, ganhou a Europa League, a competição do Sevilha. Mais uma temporada, a 7ª vez que o Sevilha conquista a sua competição, é o maior vencedor da história da Europa League. E quem vence a Europa League vai direto para a Champions, inclusive pro pote 1 no sorteio, onde o Sevilha esteve no sorteio da fase de grupos da Champions. A coisa é a seguinte, o Sevilha classificou para a Champions. Agora, será que o Sevilha vai conseguir competir na Liga dos Campeões? É a 4ª temporada consecutiva do Sevilha na Liga dos Campeões, mas essa equipe tem sempre aquele porém. Será que não é melhor ficar em terceiro na fase de grupos e jogar a Europa League? Coisa que o Sevilha já fez em várias temporadas? Bom, fica sempre esse asterisco aí dessa possibilidade, mas a verdade é que o Sevilha quer voltar, quer pelo menos tentar competir na Champions, coisa que tem sido bastante complicada para essa equipe nas últimas temporadas. Primeiro de tudo, avisar vocês que Mendilibar continua, o técnico que chegou na última temporada, tendo a sua primeira experiência em um grande clube que disputa grandes competições europeias. Inclusive, o Mendilibar estreou na última Europa League jogando competição europeia e acabou ficando com o título. É um técnico que veio para salvar o Sevilha, que estava com uma situação muito complicada na última temporada, com possibilidade inclusive de cair para a 2ª divisão. O Mendilibar chegou, arrumou a casa, fez o Sevilha terminar o Campeonato Espanhol em 12º, obviamente ficou na 1ª divisão, e aí veio a Europa League. O Mendilibar, ele tem ideias de jogo, digamos assim, bastante simples. É um cara que costuma organizar a casinha, organizar o sistema defensivo e depois fazer o time ser vertical, construir jogadas, buscar o contra-ataque. Ele usa muitos laterais para conseguir cruzamentos e sempre tendo uma referência dentro da área, que nesse Sevilha é o En-Nesyri, esse cara que é a referência dentro da área. Já vou falar sobre as contratações, bom, os que saíram e as contratações que chegaram nesse Sevilha. O Mendilibar costuma utilizar um esquema 4-4-2, é verdade que nessa temporada, no começo, tem ajustado um pouco a equipe, principalmente levando em considerações as grandes lesões, porque são muitas de novo nesse Sevilha, principalmente no setor defensivo, então ajustou o time para jogar no 4-2-3-1 e tem sido assim no início do Campeonato Espanhol. É verdade que, de novo, o Sevilha começa uma temporada no território nacional de uma forma muito complicada. Nas 3 primeiras rodadas de La Liga, 0 pontos para o Sevilha, o único time que ainda não pontuou. Tá indo atrás de começar a vencer, de somar de 3 em 3 para não entrar na dinâmica negativa da temporada passada, que quase complicou a vida do Sevilha, mas o Mendilibar é um cara com ideias, como eu dizia, simples, mas eficazes para esse time. Ele gosta de ter um equilíbrio na equipe e aí tá um dos pontos pelos quais o Sevilha está sofrendo nesse início de temporada, como sofreu na temporada passada quando não contou com o volante Fernando. Ele é um ponto de equilíbrio para esse Sevilha e quando o Fernando não tá, o time realmente sente. Precisa do melhor Rakitic, precisa encontrar alternativas no meio de campo para conectar com o ataque, mas, sobretudo, precisa parar de ter jogadores lesionados no sistema defensivo. Na temporada passada, o Sevilha fez contratações para suprir as ausências dos jogadores que tinham saído da equipe e nenhuma delas, digamos que funcionou. E nesse início de temporada volta a sofrer com as lesões dos zagueiros. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o Sevilha tem
o Jesus Navas e o Acuña, os dois laterais lesionados, e também uma dupla de zagueiro lesionadas, o Marcão, que chegou na temporada passada, ainda se recupera agora de uma lesão desde a pré-temporada, e também o Nianzou, que também está se recuperando de uma lesão. O Sevilha está jogando desde a última temporada com o volante na defesa, que tem sido o melhor defensor desse Sevilha, o Gudeli, que inclusive eu já vou falar sobre ele, porque tem uma estatística interessante sobre o sistema defensivo do Sevilha e uma das contratações que acaba de chegar. Mas é isso, o Mendilibar tentando encontrar soluções para um time que, de novo, está sofrendo com lesões, principalmente no setor defensivo. E aí complica toda a organização e a estruturação de jogo desse Sevilha, porque a defesa acaba falhando demais e o ataque não consegue compensar essa falta de gols. Para ainda piorar, digamos assim, a situação, o goleiro Bono, que na última temporada fez uma grande temporada, foi destaque na Copa do Mundo com a seleção do Marrocos, acabou saindo do Sevilha. Então é mais uma baixa importante de um jogador importante para esse Sevilha. Como eu disse, vieram alguns nomes para tentar suprir as ausências, mas não chegou, pelo menos até o mercado fechar, um nome de peso para substituir as pessoas que saíram nesse Sevilha. A gente pode dizer que teve algumas incorporações, volantes, até zagueiros chegaram para tentar compor o elenco, mas a verdade é que as peças ainda não encaixaram, ainda o Mendilibar não teve tempo de encaixar todo mundo. Um dos caras que chegou foi o Mariano, aquele que estava no Real Madrid, chegou para ser, em teoria, o terceiro atacante. Vamos ver se ele pode contribuir de alguma forma. O Papu Gomes foi embora, o Montiel também deixou a equipe, o Tecatito saiu. Houve uma grande organização nesse Sevilha no meio da janela de transferências. Se estava buscando rejuvenescer o elenco, mas a verdade é que a grande contratação do Sevilha chegou alguns dias depois da janela já estar fechada. Na verdade, naquele fim de semana, logo depois do fechamento da janela de transferências. Ele, Sérgio Ramos, voltou ao Sevilha. Um jogador que começou a sua carreira no Sevilha e 18 anos depois, já com 37 anos, ele quis jogar no Sevilha. Ele inclusive abdicou, já fiz um vídeo aqui, já falei sobre isso para vocês, abdicou de ofertas muito melhores para ganhar muito mais, porque ele queria voltar ao Sevilha, ele queria fechar essa história de uma forma diferente que ela ainda está nesse momento. O Sérgio Ramos quer reconquistar a torcida, quer mostrar que ele sempre foi um sevilhista, quer devolver ao clube o que o clube deu para ele lá no início da carreira. E a verdade é que nesse momento o Sevilha está precisando de um cara que nem o Sérgio Ramos. Com 37 anos, é verdade que fisicamente o Sérgio Ramos depende de não sofrer lesões para conseguir entregar a quantidade de jogos que o Sevilha vai precisar dele. Na temporada passada, aquela estatística que eu disse para vocês que eu ia trazer, apenas um dos defensores do Sevilha jogou mais partidas que o Sérgio Ramos, foi o Gudeli, que é o volante que está jogando na defesa. O Sérgio Ramos jogou 45 jogos na temporada passada, porque fisicamente ele esteve bem. Então, se o Sevilha conseguir que esse Sérgio Ramos esteja para o Sevilha, é uma grande contratação, porque traz um cara que é extremamente experiente em diferentes tipos de competição. É um cara que chegou querendo entregar tudo para o time. É um cara que tem gol, é um cara que organiza o sistema defensivo dentro de campo, né? Se precisar dessa ajuda para o treinador. Então, tudo isso o Sérgio Ramos traz ao Sevilha. Agora, claro que vai depender do físico dele para ver o que ele consegue entregar, mas para mim é uma boa contratação nesse início de temporada, porque o Sevilha realmente estava precisando de um zagueiro, e ter um zagueiro que nem o Sérgio Ramos, se fisicamente ele estiver bem, é uma baita contratação para o Sevilha. Agora vamos ver como é que o Mendilibar vai organizar esse time antes da estreia na Champions, porque o Sevilha caiu num grupo. É verdade, não é um grupo absurdo, mas tem um grande favorito, que é o Arsenal. Depois tem o PSV, que é um time que vai brigar com o Sevilha para conseguir classificar em segundo desse grupo, e depois tem o Lens da França, que digamos que não é o time com mais nome, nem com mais força desse grupo. A verdade é que o Sevilha tem um início de temporada complicado, vai precisar solucionar os problemas de uma forma muito rápida. Vamos ver no último jogo antes da estreia na Champions se o Mendilibar arruma a casinha, se o Sérgio Ramos encaixa para poder começar bem essa fase de grupos da Liga dos Campeões. Bom, gente, esse foi mais ou menos um resumo assim por cima de tudo que aconteceu no Sevilha, alguns destaques para vocês, e veremos, talvez esse Sevilha possa ser
O Sevilha de Sérgio Ramos, quem sabe? Imaginem. Bom, gente, é isso por hoje. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.